Boa tarde, amigos do esporte. Estamos chegando para mais uma edição do Vandeco News, dessa sexta-feira, dia 3 de março do ano de 2023. Edição mais compacta, que vai trazer algumas novidades, e vamos falar rapidamente dos preparativos do Esporte Clube Noroeste para enfrentar o Rio Claro neste sábado às 19 horas no estádio Alfredo de Castilho. Grande movimentação, diretoria tentando trazer um público maior e a torcida empolgada depois da vitória de 4-0 lá na cidade de Santos contra a Portuguesa Santista. Então esperamos um bom público para esse jogo, ingressos antecipados nos pontos de vendas tradicionais, banca do Tausti, banca do Adilson, Agrosolo e principalmente lá na Sangue Rubro, na rua Venceslau Brás, quadra 12, na sede da Sangue Rubro. O Pavanello já está lá com a maquininha para emitir os ingressos para você que não quer aquela correria na entrada, que amanhã, se Deus quiser, Alfredão lotado para receber o público buscando mais uma vitória do Noroeste. Rapidamente vamos falar do Bauru Basquete também, que foi derrotado ontem no ginásio Cláudio Mantini Panela de Pressão. Estivemos lá fazendo a cobertura e já emendando e falando que o time fez os 3 primeiros quartos, houve o domínio total do São Paulo, num jogo excepcional do Bennett e do Miller. O Miller fez 19 pontos e o Bennett fez 18. Eles dominaram no início do jogo. O São Paulo acertou 5 bolas seguidas de 3 pontos, isso deu uma vantagem e as bolas do Bauru Basquete não caíram. O São Paulo caiu fisicamente no quarto tempo e o Bauru Basquete evoluiu, diminuiu a vantagem, chegando a 3 pontos, mas no final o São Paulo acabou vencendo o jogo por 81-74. Bauru Basquete numa campanha mediana, tentando se posicionar para os playoffs. Técnico Guerrinha tentou fazer várias alterações, mas o Bright sentiu demais. No segundo tempo praticamente não jogou, parece que sentiu o tornozelo. E a gente sabe, Alex e Larry Taylor, que são os 2 melhores tecnicamente do time, já tem mais de 40 anos, isso influencia fisicamente. Quando os 3, o Larry, Taylor, o Alex e o Bryce estão jogando em alto nível, o time do Bauru voa e joga bem, mas infelizmente não é possível manter essa formação o jogo todo. Então o Bauru Basquete fez uma campanha honrosa, a torcida reconheceu, depois foram lá tirar foto com o Dunk e com o Larry sempre muito solícito, e nós gravamos uma matéria que já está lá no canal do Vandeco. Falamos logo depois do jogo, fizemos alguns highlights do jogo e participação da torcida, que fez a sua parte, mas infelizmente não deu. Legal? Então vamos agora com o Norusca. Noroeste hoje se prepara, faz o último preparativo para o jogo de amanhã contra o Rio Claro, jogo decisivo. Noroeste pode vencer e chegar a 26 pontos, talvez ocupar até a segunda posição. E se terminasse essa fase em segundo, seria ótimo, porque decidiria o jogo aqui no estádio Alfredo de Castilho, no Big Alfred. É a penúltima rodada, nós vamos jogar hoje com o Rio Claro, depois no próximo sábado, no meio de semana não tem rodada, no próximo sábado vamos a Campinas enfrentar a Ponte Preta. Lembrando que já temos uma baixa confirmada para o jogo de amanhã, que é o zagueiro Luizão, que levou o 3º cartão amarelo lá na cidade de Santos e não joga. Por outro lado, temos o retorno do Pablo, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo em Santos, e também o Regis, que retorna depois da suspensão. Esse jogo marca as 50 partidas do Luiz Thiago pelo Noroeste. Luiz Thiago, que já marcou 7 gols nesse campeonato e hoje ocupa na história a tábua de artilheiros como o 3º artilheiro do Noroeste, juntamente com o Gileno. Ele fez 23 gols até agora. O maior artilheiro é o Otacílio Neto, com 30, em segundo veio o Roger, com 29, e em terceiro o Luiz Thiago e o Gileno, com 23 gols. Hoje temos um treino marcado agora para a parte da tarde. O técnico Moisés Egert vai fazer algumas definições, vai ficar de olho também no desgaste do João Egito, que vem jogando e jogando firme em todos os jogos, e também o Eric Varão,
talvez não seja novidade eles serem poupados no jogo contra o Rio Claro, fazerem somente o meio tempo. Enfim, técnico Moisés Egert, que recebeu novamente o título de o Guardiola Caipira. Eu devolvi o título a ele depois da massacrante vitória e ótima vitória sobre a Portuguesa Santista. Lembrando que o Rio Claro é um time tinhoso, um time que tem jogadores experientes como o atacante Jackson, o zagueiro João e o meia Cezinha. Então, essas são as novidades que nós temos em termos de Noroeste. Como nós não falamos no início do programa, já entramos direto com o destaque e as notícias, vamos falar das curiosidades. Não vamos deixar isso para trás, onde falamos dos times fundados por Ferroviário, repercutiu muito no YouTube, amigos no WhatsApp, parabenizando por essa iniciativa, porque muita gente tem parentes ferroviários, tem amigos ferroviários e até mesmo já trabalhou na ferrovia. Legal falar dos ferroviários, dos clubes fundados pelos ferroviários. Hoje nós vamos falar, já que nós somos das empresas ferroviárias brasileiras que formaram os times, vamos falar no mundo. Os times que foram formados por empresas e que mantiveram o nome baseado nas empresas, nos funcionários das empresas que se formaram. Por exemplo, o PSV, que é um grande time da Holanda, é um acrônimo, Philips Sport Vereniging. O PSV é o time dos funcionários da Philips. Depois tem o Bayer Leverkusen da Alemanha, que foi fundado pelos funcionários da Química Bayer, na Alemanha. O Emelec, que eu já citei aqui, o Emelec foi um time fundado pelos funcionários da empresa de eletricidade do Equador, é um acrônimo. Também temos o Arsenal da Inglaterra, que falamos aqui, foi fundado por funcionários da Warwick Arsenal, uma indústria de armamentos e munições na Inglaterra. Depois nós temos o Oriente Petroleiro, na Bolívia, foi fundado por funcionários da YPF, da petroleira boliviana. No Brasil, ainda nós temos aqui o ICASA, né, que é um acrônimo que é Indústria e Comércio de Algodão S.A., que é da cidade de Juazeiro, no Ceará, formado por funcionários da ICASA, Indústria e Comércio de Algodão. E temos o Valério Doce, que disputa a segunda divisão de Minas Gerais, que é um acrônimo da Vale do Rio Doce. São os funcionários da Vale lá de Itabira que formaram o Valério, que joga na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Colocados as curiosidades do futebol, nós vamos trazer agora um vídeo com os jogos da rodada do meio de semana da Série A2 e com a classificação. Depois nós temos uma matéria interessante, um vídeo aí rapidinho de 5 minutos, você não vai perder muito tempo, que conta a história do futebol desde a Inglaterra até os dias de hoje. Você vai ficar sabendo dos detalhes, desde lá da Universidade de Cambridge, onde o futebol foi criado, até os dias de hoje. Um vídeo simples, para que a gente não tome muito do seu tempo e traga apenas informações. Legal? Onde passou batido aqui foi o aniversário do Pedro Sanetti, da Sangue Rubro, né? E hoje também é aniversário do Cid Machado, o Siva Júnior, filho do Siva, atleta de ponta da BDA, do salto em altura e do revezamento. Parabéns, Siva Júnior, saúde e sucesso sempre. E o Pedrinho também, grande figura, grande amigo da torcida Sangue Rubro. E um abraço para o Siva, que é o nosso espectador diário do canal do Vandeco, sempre dando dicas, sugestões. Ainda trouxe uma informação que eu estou pesquisando para trazer nas curiosidades, que na construção do Alfredão foi descontado no olerite dos ferroviários, uma informação que eu estou buscando para trazer aqui depois. Mas então fiquem com a classificação e os jogos, resultados dos jogos de quarta e a história do futebol. Canal do Vandeco, o canal que mais cresce no segmento de esportes na internet. Canal do Vandeco, o show do esporte.
Comecinho de jogo para você. Olha o bate, rebate na área e o gol! Gol do Noroeste! Luiz Thiago, camisa número 11. Você vê a confusão na área, a alegria, e ele no lugar certo, na hora certa, Luiz Thiago, no comecinho de jogo, gol relâmpago, 1 minuto de jogo, Luiz Ademar sai na frente, Luiz. O jogo começa a exemplo dos primeiros segundos de partida, muito corrido. Olha o cruzamento, a bola tá viva, é boa a bola, o giro e o gol. Gol do Noroeste, exemplo do primeiro tempo. Essa nem chegou ao primeiro minuto de partida e abre, ou melhor, amplia o placar nesse segundo tempo. O Noroeste com Matheus, camisa número 21. Tá intransponível, Edu. O mesmo que aconteceu no empate aqui, né? Foi uma partida bem parecida, né? Olha o cabeceio, o gol. Gol do Noroeste. Você acompanha mais uma vez. E aí, o cruzamento, ele não tem nada a ver com isso, você reveja o lance, ó. A bola pela direita. Aí foi, o Carlão faz o cruzamento e o Luiz Thiago faz o segundo gol de cabeça. Mais uma vez, uma grande triangulação da jogada. E estava ele no lugar certo, na hora certa, tem nada a ver com isso. Mas o Carlão fez o cruzamento, faz o seu segundo gol. Luiz Thiago, camisa 9. A posse de bola, troca a passe. A Portuguesa tá nervosa, ansiosa e tá jogando. Ó o Noroeste. Olha a batida de fora da área, fica no bate-rebate, pode pintar mais um gol. Gol do Noroeste, Carlão, camisa número 9, ele que já deu 2 assistências, agora foi a sua vez, no vacilo, ela sobrou, ele encheu o pé rasteiro no canto direito, faz o 4º gol, Carlão, Carlão, o nome da alegria, Luiz. A origem do futebol. O futebol é o esporte mais popular do mundo. Com torcidas apaixonadas e campeonatos disputados ao redor do mundo, o esporte é realmente apaixonante. Mas qual a sua origem? Qual o primeiro relato da prática desse esporte? Vamos descobrir hoje neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Quase todas as culturas do mundo possuem alguma referência ao futebol. Na China existia o Cuju, ou Tsuchu, que já era jogado desde o século III a.C. e surgiu na dinastia Han como uma forma de treinamento para os militares chineses. Os jogadores não podiam chutar a bola para o gol sem impedimento e tinham que usar os pés, peito, costas e ombros, mas nunca as mãos, e era jogado com 6 jogadores em cada lado. Em 2004, a FIFA reconheceu o jogo como a mais antiga forma de jogar futebol. Eles fizeram uma extensa pesquisa e encontraram evidências científicas sobre o jogo desde os séculos II e III a.C. No Japão, era muito popular um jogo chamado Kemari.
e consistia em sustentar altinhas em roda, num campo quadrado, com um tipo de árvore em cada canto, cerejeira, macieira, salgueiro e pinheiro. Não havia um número determinado de jogadores, sendo o mais comum entre 6 e 8, podendo chegar ao máximo de 15. Era muito jogado no período Heian, que durou de 794 a 1185, mas tendo como primeiro registro desse jogo em 644 d.C., e teria chegado no Japão através da China, que já tinha um jogo chamado Tsuchu. Na Itália era jogado o Calcio, que tem sua origem no século XVI, e era conhecido como Gioco del Calcio Fiorentino, jogo de chute florentino. Os jogos duravam 50 minutos e eram jogados em um campo de areia, de aproximadamente 80 por 40 metros. Uma linha branca dividia o campo em 2 quadrados idênticos e uma rede de meta na largura das duas extremidades opostas uma à outra. Cada equipe tinha 27 jogadores, sendo 4 goleiros, 3 defensores, 5 meios de campo e 15 atacantes, e nenhuma substituição era permitida para jogadores lesionados ou expulsos. Os gregos antigos praticavam o epískoros, que significa pé na bola. Era disputado em um campo retangular com times de até 15 jogadores. A bola era feita de bexiga de vaca, que, além de ar, levava também um pouco de areia em seu interior. Haviam 2 metas, uma em cada lado, e o objetivo era passar a bola entre elas. Como era permitido o uso das mãos, imagina-se também que possa ser um ancestral do rugby. Além dessas possíveis origens, existem diversas outras, pois os persas, vikings e muitos outros povos já jogavam algum tipo de jogo de bola em tempos muito distantes. Já na América do Sul e na América Central, existia um jogo chamado tlatchi, semelhante ao futebol. Porém, foi na Inglaterra que o futebol moderno realmente começou a tomar forma. Tudo começou em 1863, quando 2 associações de jogos de bola, a Football Association e a Football Rugby, se separaram, porque os partidários do rugby não aceitavam um jogo em que era proibido segurar a bola com as mãos. Portanto, 26 de outubro de 1863 é considerado por muitos como o dia do nascimento do futebol moderno. Nesse dia, Ebenezer Cobb Morley iniciou uma série de 6 reuniões entre 12 clubes de diferentes escolas londrinas, onde 11 dos 12 clubes chegaram a um consenso para estabelecer 14 regras do novo regulamento, o qual recebeu o nome The English Football Association, para diferenciá-lo de outras formas de futebol da época. Somente o clube Blackheath se negou a apoiar a criação destas regras e acabou mais tarde se tornando um dos criadores de outro famoso desporto, o rugby. Apenas 8 anos depois, a English Football Association já contava com 50 clubes membros. A primeira competição mundial, a FA Cup, aconteceu no mesmo ano. Antes de se ouvir sobre o futebol na Europa, já aconteciam partidas internacionais na Grã-Bretanha. A primeira delas foi em 1872, entre Inglaterra e Escócia. Devido à influência britânica na época, o futebol começou a se espalhar por outros países, sendo criadas novas associações de futebol pela Europa e logo chegando à América do Sul, sendo a Confederação Brasileira de Futebol criada em 1919. Quando a FIFA foi fundada em Paris, em maio de 1904, havia 7 países membros: França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Após a criação da FIFA e durante a gestão do francês Jules Rimet, foi criada a Copa do Mundo, e a primeira edição aconteceu em 1930, no Uruguai. Contou com a participação de apenas 16 seleções que foram convidadas pela FIFA, sem disputa de eliminatórias, como acontece atualmente. A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde ficar por 4 anos com a taça Jules Rimet. Bem, esse é o resumo da origem do futebol, dos primórdios do jogo até a forma como conhecemos hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.